Olá, tudo bem? Sou André Luiz Grangeiro, psicólogo, especialista em dependência química pela Unifesp e trabalho como AT há 10 anos. E fui convidado para ministrar o curso de AT, agradeço aí ao Alex, né? E para falar do tema de empatia, transferência e contratransferências. Vamos falar um pouco início da empatia, tá bom? O que é empatia? Significa a capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Consiste em tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente o outro indivíduo. Na verdade, com origem no tema em grego, empatheia, que significa paixão. A empatia pressupõe uma comunicação afetiva com outra pessoa e é um dos fundamentos de identificação e compreensão psicológica de outro indivíduo. Então, é aquela relação, né, de um ser humano com o outro. A empatia leva as pessoas a ajudarem umas às outras. Esta intimamente ligada ao altruísmo, amor e interesse pelo próximo. É a capacidade de ajudar, quando o indivíduo consegue sentir a dor ou o sofrimento do outro ao se colocar no seu lugar. Desperta a vontade de ajudar e de agir, né, seguindo seus princípios morais. A capacidade de se colocar no lugar do outro, que se desenvolverá através da empatia, ajuda a compreender melhor o comportamento em determinadas circunstâncias e a forma e o outro, né? E o outro toma as decisões. Ser empático é ter afinidades e se identificar com outras pessoas. É saber ouvir os outros, compreender os seus problemas e emoções. Quando alguém diz houve uma empatia imediata entre nós. Isso significa que houve um grande envolvimento, uma identificação imediata, o contato com a outra pessoa gerou prazer, alegria e satisfação. Houve compatibilidade. Nesse contexto, a empatia pode ser considerada o oposto da antipatia. A empatia é diferente da simpatia. São duas coisas diferentes. Porque a simpatia é maioritariamente uma resposta intelectual. Enquanto a empatia é uma fusão emotiva. Enquanto a simpatia indica uma vontade de estar na presença de outra pessoa, né, a empatia faz brotar, né, dentro uma vontade de compreender e conhecer outra pessoa. Né? É essa troca. Na psicanálise, podemos dizer, por exemplo, que a empatia significa a capacidade de um terapeuta de se identificar com o seu paciente, havendo uma conexão afetiva e intuitiva. Até aí, nós demos a explicação do que é basicamente a empatia. Para não se perder um pouco no que nós estamos falando, e principalmente do curso da qual vocês estão aí, vamos dar uma sequência aí para não ficar solto, né? O nosso raciocínio. Vamos falar de alguns pontos importantes da empatia, né? Cada pessoa é única, né? Escutar antes de falar, a importância da linguagem corporal e o abandono do julgamento. E por final, a empatia não é fingimento. Para não me perder, estou fazendo uma leitura aqui, tá? Não existe uma escuta, né? Não existe uma receita pré-definida de como devemos lidar com as pessoas. Cada indivíduo é único, né? Essa é a beleza da vida. Ao sentirmos empatia por alguém, estamos nos sensibilizando pela realidade do próximo. Isto é essencial para que as pessoas possam se respeitar e aprender a viver com as outras, com as suas diferenças. A empatia é a principal ferramenta para a compreensão e a paz geral, pois, graças a esse sentimento, conseguimos nos pôr na pele
de outra pessoa e, consequentemente, entender as razões por trás de suas ações. Na questão em relação do AT, da empatia, né? A relação do AT, a empatia tem que entender também que temos uma equipe multidisciplinar por detrás do nosso trabalho, que faz parte, né, de uma diretriz a serem seguidas. Portanto, cada indivíduo é único. Não dá para fazer uma questão, vamos chamar assim, uma solução única. Nós temos que analisar primeiro esse paciente, né, que é analisado já pela equipe, por médicos, psicólogos, TOs, né, toda a parte multidisciplinar, até mesmo o AT participando, e aí se constrói uma estratégia que é feito para poder lidar com o acompanhamento terapêutico do dia a dia desse paciente. Então, quer dizer, você precisa, além de ser empático, saber o que tem de informação. Esse indivíduo não é único. Ele tem uma característica dele. Então você precisa saber interpretar o que foi montado dessa estratégia, que é em relação a ele, e fazer a empatia funcionar. Né? Por isso que você faz um relato a cada 24 horas, além de escrever no prontuário, né, o que deu certo ou não daquele paciente no dia, para depois a equipe trabalhar em cima disso. Por quê? Vai variando, não existe uma fórmula, né? Vamos dizer assim. Escutar antes de falar, né? É uma outra coisa muito importante. Também tem a ver com a empatia. Você nunca conseguirá ser empático se não parar para observar. Observe esse paciente. Tenha ali parado, por isso que o AT tem que ter uma disposição de ficar, como diz, invisível, às vezes, só para ficar analisando esse paciente. Para quê? Para ver os comportamentos, as reações, como ele lidar. Tudo isso voltado como? Com a relação do que tem o comprometimento do seu trabalho, as diretrizes, os cronogramas para ser seguido. Mas você precisa saber ouvir esse paciente. Porque a importância de se ouvir esse paciente é o que vai te dar retorno para você e para a equipe. E principalmente para a recuperação dele. O que está apto ou não. Às vezes ele está nos hábitos antigos, né, que precisam ser mudados, aí entra você com a sua empatia e fazer com que isso possa ele refletir e mudar a ação dele, né, ou até mesmo você ouvir coisas que ele possa querer fazer, que não foi feito antes, mas que pode ser colocado nesse cronograma. Então, quer dizer, eu preciso ouvir esse paciente. A importância de ouvir é muito fundamental. No contexto do AT, ouvir esse paciente precisa dizer o que sente para que possamos ajudá-lo. Ouvir o que ele está sentindo, tanto coisas boas como coisas negativas. Porque são momentos, a cada 24 horas, ele está numa abstinência, ele está em crise emocional. Então, quer dizer, você é os olhos da equipe. Você está ali para auxiliá-lo e está ali para ajudá-lo nessas questões. Às vezes você não tem isso tudo pronto, mas ouvir, você leva isso adiante. Olha, não tem como resolver agora. Podemos anotar isso e levamos isso para a equipe e a equipe decide. Porque às vezes ele quer isso no imediatismo, mas você ouviu. Isso é importante. Um outro tema, a importância da linguagem corporal. Né? A linguagem corporal é muito importante na hora de criar laços empáticos. Psicólogos afirmam, né, que pequenos gestos podem simbolizar o seu nível de empatia com determinadas pessoas. De que tipo? Por exemplo, tente não conversar com os braços fechados. Ou sempre bochejar, aquela coisa, você está conversando e está bocejando em frente ao paciente. Né? Isso é desconfortável para ele, por demonstrar falta de interesse, na verdade. Também é importante que você apresente pequenos sinais de concordância, indicando que está prestando atenção ao diálogo, que é aquela postura de o tronco para frente, que está ouvindo, né? Com a cabeça, sim, falando, né? Compreendo a sua fala. Tudo isso você motiva-o para tal. Então, indicam que está prestando atenção ao diálogo, como
como balançar a cabeça afirmativamente. Um sorriso, né? Após ele falar de uma coisa boa, né? Complemente com um sorriso, né? Não adianta falar uma coisa, ele falar triste e você rindo, né? Parece que está desconexo, né? Ou até mesmo compartilhar do se for desse sofrimento. Pode ser um abraço, né? De qualquer discurso e não esquecer nada dessas dicas. O abandono, né? O abandono ou julgamento. O abandono ou julgamentos, né? Vamos lá. Ser empático é ter a habilidade de não fazer julgamentos com base em suposições egoístas. Afinal de contas, como já dissemos, a empatia está baseada na compreensão do próximo, certo? E o mundo é muito mais daquilo que você vive ou julga ser correto. Na questão do AT, na dependência química, os julgamentos e as frases de efeito, até mesmo palavras clichês, né? Que é muito comum, né? São muito pronunciadas. Usou, perdeu, sofre, perde tudo. São aquelas coisas que assim já são pejorativas, né, no sentido de ele viver, ele já julga isso por si só, por estar usando, né, por ter usado, por estar em fase de desenvolvimento, crescimento nessa recuperação. Então, quer dizer, para que mais ter uma pessoa que vai fazer isso, né, incendiar? Não é esse o propósito. Pelo contrário, nós temos que ter frases de motivação. Temos que prestar atenção nesse tipo de fala, porque isso prejudica o paciente, né? No sentido de que essas frases que vêm muitos ATs que não têm conhecimento usam, principalmente em algumas clínicas por aí, até mesmo em locais que fazem tratamento de dependência química, usam, até mesmo a família tem esses clichês, que já estão acostumados. É mais fácil falar assim, porque ele já fica lá no canto dele e pronto. Não precisamos disso. Precisamos de coisas diferentes, não temos que julgá-lo, ele já está sendo julgado. Nós temos que motivá-lo, trazê-lo para a luz, nós temos que trazer ele para a reinserção social, para a vida, para as buscas de sonhos, realizar esses sonhos dele. No entanto, existem 1001 motivos que possam ter desencadeado aquela reação na pessoa, como a perda de uma família, do emprego e a própria dependência química. Então, quer dizer, você tem lá uma pessoa que está em fase de, já passou no tratamento, ou não passou pelo tratamento, está no tratamento domiciliar, precisa trabalhar, mas tem ainda as suas obsessões, seus pensamentos, né, em relação à recuperação. Não precisa alguém do lado para julgar, precisamos motivá-los. Por isso que ouvi-lo, né, estar junto, dividir conhecimentos com ele, orientá-lo, sugeri-lo, faz parte desse acompanhamento terapêutico. Junto com a empatia, você vai conseguir chegar nesses instrumentos para poder lidar com o trabalho de AT em relação, usando a sua empatia. É aí que entra a sensibilidade da empatia. Você precisa tentar entender a história por trás desse paciente, para melhor orientá-lo. Ele tem uma história, ele não veio naquele ponto, ele constitui de algo. Então, se você tem um pouco, ouvir um pouco, de repente essas informações servem para um relatório, servem para equipes, psicólogo, psiquiatra, coisa que ele não levou em relação ao consultório, eles trabalharem essas questões, porque vai ajudá-lo. Ele precisa, tem coisas que estão amarradas lá atrás, né? Pontos de bloqueio, que seja, mas na empatia você tira informações, escreva essas orientações, claro, totalmente todas elas profissionais. O que é feito ali, fica ali e é feito o relatório, e que é multidisciplinar, é toda a equipe, não é sair falando para o mundo inteiro, é você e ele, tenha ética. Tenha ética em relação a isso, né? Isso é muito importante. E por final, né, a empatia não é fingimento.
como muitos têm por aí. Eu acho que é a oportunidade de fazer um curso, a oportunidade de estar aqui falando com vocês, nos trabalhos de 10 anos que eu realizo em relação aos acompanhamentos terapêuticos, tanto fiz acompanhamentos sozinhos, com equipe, com profissionais, psicólogos, psiquiatras, TOs, família. É muito. E não precisamos fingir. Precisamos ser assertivos, precisamos ter amor no que fazemos. Por isso a empatia é um sentimento genuíno, que deve ser valorizado. Ser empático não é agir com falsidade. Pelo contrário, ou seja, é fazer de conta, né, que se importa com o próximo. Você precisa saber misturar as obrigações de AT, né, com a empatia para melhor saber lidar com todas as situações do dia a dia, do cotidiano desse paciente. E ser assertivo. Você não está ali para ser punir ou aquelas coisas todas. Você tem que fazer de uma forma muito lúdica, de uma forma muito sensível. Porque existe um vazio, existe uma carga emocional. E tudo pode ser levado para que esse paciente potencialize e faça as suas recaídas. Então, não finja. Porque se ele descobre, isso piora mais ainda. Seja assertivo. Seja correto. O que ele precisa de um aparato de pessoas qualificadas, que possa dar o melhor de si, né, e orientá-lo da melhor forma possível. Portanto, se você é daqueles que critica o sentimento da empatia alheia, provavelmente mude de profissão ou melhore a sua visão. E faça cada vez mais práticas empáticas no seu dia a dia com as pessoas. Assim, para você, né? Ou para o seu trabalho. Que o curso está oferecendo isso, esse conhecimento, essa troca. Não sou eu que tenho eu aprendo todos os dias, eu aprendo com o meu paciente, eu aprendo com a minha equipe. Esse curso é para aprender, é troca. Vocês aí trocam essa informação, né? Vocês trocam o conhecimento. Então, é uma soma. Então, para poder ser da melhor forma possível, ter resultados com esse paciente. E é muito importante também praticarmos, né, cada vez mais essa empatia com os outros, para melhorar, né, afinar, né, essa empatia. Afinal de contas, sem a empatia, os seres humanos já teriam sido extintos há muito tempo. E não existiria o resultado do trabalho de AT e de toda a equipe. Principalmente de quem? Do paciente. Então, gente, a empatia, claro que seria mais gostoso fazer um curso presencial. Claro que seria, porque aí nós estaríamos fazendo dinâmicas, trocando informação, não tendo essa energia. Mas nós estamos fazendo esse vídeo aula para que você entenda, melhore um pouco, olhe um pouco em relação ao que é empatia. O que você pode melhorar, o que você pode fazer com que esse seja uma ferramenta essencial para o seu trabalho, para a sua equipe, que você tenha resultados, não só para o seu paciente, mas para você mesmo. Porque nós vamos entrar na questão da transferência e da contratransferência, né? Que é uma parte da psicanálise, né? Que é aquela coisa que você acaba tendo uma transferência ou contratransferência, ou o paciente tem uma contratransferência. A partir do que ele faz, o que ele vive, mexe com você, que tem a ver com aquilo. E isso faz com que você acaba sendo envolvido emocionalmente. E isso interfere no seu trabalho, né? Às vezes você vai passar até mal. Alguns passam mal, tem enjoos, tem dor de cabeça, dores musculares, porque ficam naquela tensão e precisam ser acolhidos. Uma coisa muito importante: quem trabalha com outras pessoas, eu costumo dizer, quem cuida precisa ser cuidado. Você precisa buscar um terapeuta. Você precisa ter uma válvula de escape. Você precisa trocar ideias com profissionais que tenham também a mesma ética e a capacidade de trocar essas informações. Porque com isso você estará melhor consigo mesmo.
Porque nós vamos ter, com qualquer um, você vê aí nas páginas de Facebook, você vê no seu cotidiano, essa transferência, que você pega coisas e tem lá, já estava enraizado com você, ou coisas que aconteceram, estavam guardadas e voltam a mexer. Isso interfere com você. E a contratransferência também, às vezes, os seus movimentos, as suas falas, o seu jeito, também pode passar isso para o paciente. E aí piora, né? Então, precisamos estar atentos a essas questões. Para um trabalho de AT, precisamos estar nos aperfeiçoando sempre, mas é praticando. Temos poucas literaturas em relação a isso. Temos poucos grupos. No Brasil são inúmeras pessoas, são inúmeros cursos, né? Na verdade, nós temos aí alguns cursos da USP, no sul do país, em São Paulo mesmo nós temos um grupo, em Campinas, né? Com a doutora Cristiane, eu que faço o trabalho lá há 10 anos aqui em Campinas, né? Com AT, na dependência química. Então, é muito importante nós estarmos ligados a essas questões da empatia, da transferência, da contratransferência. O que eu faço com essa ferramenta? O que pode me ajudar em relação a lidar com o meu trabalho, favorecer o meu trabalho, favorecer o paciente, a minha equipe, e que eu possa melhorar. Espero que tenha ajudado vocês, esclarecido um pouco mais. Estou aí à disposição, vai ter aí meu contato. Estarei disponível a responder às suas questões, as questões de vocês, e fico disponível, e vamos junto para poder fazer essa profissão AT, que não é regulamentada, mas a melhor possível para o paciente, porque existem muitas pessoas que brincam de fazer AT, e aí nós temos que pegar trabalhos que já estão estragados por profissionais que não souberam trabalhar, ou até mesmo por causa da família, ou até mesmo por próprio desconhecimento do paciente. Porque a AT é muito mais do que essa relação. Tem muita coisa envolvida. E uma delas é essa empatia. Então, muito obrigado. Até mais.